Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Glória a Deus. É muito bom estar na casa do Senhor, é muito bom estarmos em comunhão em mais uma celebração. Eu primeiramente gostaria de saber se tem alguém que nos visita pela primeira vez hoje. Faz um sinalzinho com sua mão aí. Temos uns irmãos ali atrás. Vocês vão receber um cartãozinho, preenche e entrega no final para nós. A gente quer conhecer mais você, a gente quer fazer contato com você. Seja muito bem-vindo em nosso meio. Irmãos, nós estamos no nosso ano da esperança, um ano que já começou com tudo, um ano que vai ser muito poderoso em nossas vidas, eu tenho certeza, eu creio. E nós também já iniciamos uma nova série, que é a série A Recompensa da Espera. Na semana passada, o diácono Pedro trouxe a primeira mensagem da série, falando um princípio poderoso da vida de Abraão, que foi o tempo que ele esperou com fé, e as formas como ele ouviu a voz de Deus, as formas como nós podemos hoje ouvir a voz de Deus. E seguindo, então, a nossa série, hoje eu vou trazer mais um princípio encontrado na vida de Abraão, que é o princípio da renúncia. O princípio de que quando Abraão foi chamado, ele teve que renunciar a algumas coisas para cumprir a vontade de Deus. Então o título da mensagem é Abraão e a sua espera que exigiu renúncias. E o texto base nós encontramos lá em Gênesis 12, 2. Saia da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu te mostrarei. Amém, irmãos? Aplauda o Senhor por esse texto. Glória a Deus. Esse texto é bem forte, já foi pregado na semana passada, o primeiro princípio, com base nesse texto também. E agora nós vamos então entender o que realmente Abraão teve que renunciar na vida dele para obedecer a voz de Deus, obedecer o chamado de Deus. Então, um pano de fundo para nós entendermos o que estava acontecendo na vida de Abraão. Então, Terá, seu pai, vivia na cidade de Ur, e ele iniciou uma viagem até Canaã. Ele recebeu então o chamado de Deus para sair de Ur e ir até Canaã. Mas no meio do caminho, Terá encontrou a cidade de Harã, chegou até a cidade de Harã, e ele desistiu de continuar a viagem. Então eles se instalaram na cidade de Harã e ficaram por lá. Fizeram sua morada e ficaram até o tempo que Terá morreu, eles ficaram vivendo naquela terra. Essa primeira viagem foi aproximadamente uma viagem de 900 quilômetros. Uma viagem que se faz a pé. Então imagine, irmãos, fazer 900 quilômetros a pé. Interessante. Então, terminando a história de Terá falece, morre então, e tudo cai sobre Abraão. E Deus então chama Abraão para ele sair dessa terra, sair de Harã e seguir viagem para outra terra que Deus iria mostrar para ele. Então nesse texto a gente entende o que Abraão teve que renunciar. Abraão recebeu a palavra de Deus para renunciar, para sair da sua terra, e ele, com base nisso, continuando o texto, ele recebe promessas de bênção, que viriam junto com essa obediência. Então, com 75 anos, Abraão decidiu então sair de Harã e seguir viagem. Então ele seguiu seu caminho em direção a Canaã. Irmãos, de Harã até Canaã, estudos indicam que dá em torno de 860 quilômetros. Para quem se localiza melhor com localizações dos dias de hoje, seria uma viagem de ida e volta a Porto Alegre. Praticamente. Você vai e volta de Porto Alegre a pé. Então imagine o que Abraão teve que fazer, todo o planejamento que Abraão teve que ter para fazer essa viagem, para levar sua família, para levar todos os seus bens, todos os seus servos, toda a sua criação, todos os seus animais. Enfim, houve um grande planejamento da parte de Abraão para ele conseguir fazer essa viagem. E nesse contexto todo, nós então vamos ver o princípio da renúncia, tudo que Abraão teve que renunciar para fazer a vontade de Deus, para seguir o princípio de Deus, que era ele sair daquela terra e ir para uma nova terra. Então, o ponto que nós vamos ver hoje, e o princípio de renúncia, ele é baseado na seguinte frase: a busca por aquilo que Deus nos manda alcançar exigirá renúncias.
A renúncia é uma palavra que assusta. Quando você ouve que você precisa renunciar a alguma coisa, você se assusta. É uma palavra que te tira da tua zona de conforto. Você tem que abandonar alguma coisa. A tendência do ser humano é sempre pensar em si próprio. A tendência do ser humano é pensar naquilo que lhe dá prazer, naquilo que satisfaz os teus desejos. Aquilo que é bom para si mesmo. E a renúncia vai completamente contra isso. A renúncia é algo que não vai ser agradável para a tua vida. A renúncia em si. Mas as bênçãos que a renúncia traz são muito melhores do que aquilo que você tinha. E é interessante que normalmente uma direção de Deus, ela vem seguida de uma renúncia. Ela exige uma renúncia de nós. Sempre que Deus vai direcionar a nossa vida, algo vai acontecer, algo nós temos que abandonar, algo nós temos que deixar de lado para seguir a vontade de Deus. E assim aconteceu com Abraão, que para chegar à terra que Deus havia prometido para ele, ele teve que abrir mão de muitas coisas, que nós vamos ver mais adiante. Primeira coisa então que nós podemos tirar de renúncias em nossas vidas, é a renúncia da antiga vida pecaminosa. Então essa é a primeira e a principal renúncia que nós temos que fazer em nossa vida. A primeira coisa que nós fazemos é abandonar uma vida de pecados. Porque se nós não abandonarmos o pecado, Deus não pode agir na nossa vida. Se nós não abandonarmos as práticas que não agradam a Ele, a nossa vida não vai agradar a Ele. Nós precisamos então abandonar vícios, abandonar a imoralidade, a prática da mentira e tudo aquilo que a Bíblia condena. Então, nós precisamos estar baseados na Bíblia para saber qual que é a vontade de Deus. O que Deus se agrada, com o que Ele se agrada, com o que nós devemos nos preocupar, com o que nós devemos fazer da nossa vida. E se nós estivermos em práticas de pecado, nós não vamos estar aptos a ouvir a voz de Deus. Para estarmos aptos a ouvir a voz de Deus, nós precisamos abandonar pecados. Assim como Abraão, quando recebeu a palavra de Deus, certamente ele estava com sua vida em santidade, com sua vida correta. Do contrário, ele não teria recebido essa palavra de Deus, não teria tido a intimidade necessária para entender essa palavra. Então, a primeira renúncia que nós precisamos para ouvir a voz de Deus é renunciar tudo aquilo que não agrada a Deus. E nós precisamos estar prontos para fazer essas renúncias. São renúncias que vão doer, porque o pecado faz bem para a nossa carne, mas não faz bem para o nosso espírito. Então, vai doer, mas faça essa renúncia. Segunda renúncia que pode acontecer em nossa vida é a renúncia de permissivos. O que é um permissivo? Permissivo é aquilo que não é pecado. É aquilo que não vai contra a Bíblia. São práticas que você pode ter, cotidianas. Mas, se Deus lhe pedir para renunciar, você deve renunciar. Porque quando nós renunciamos uma prática de permissivo, nós estamos dizendo, Deus, estou renunciando isso pelo Senhor. Deus se agrada disso. Deus se agrada quando deixamos de fazer coisas que fazem o bem para nós, para estar em mais intimidade com Cristo. Eu tive um exemplo em minha vida de uma renúncia que eu fiz, que é uma renúncia engraçada, mas eu vou contar, que desde pequeno, acompanhando meu pai, eu sempre fui torcedor do Grêmio. E nós olhávamos jogos, nós saíamos para ver o que estava acontecendo, eu já visitei estádios, enfim. Eu era torcedor. E nos últimos tempos, ali em 2016, 2017, a fase estava muito boa. E os jogos do Grêmio eram o que eu gostava de ver. E nós fomos num acampamento do Vibe, no acampamento Metanoia, se não me engano, e teve uma celebração, a última celebração, no momento do apelo, nós estávamos todos de joelho orando e entregando a nossa vida para Deus, e eu tive uma visão da minha camiseta do Grêmio pegando fogo e sumindo. Aí eu entendi,
Deus está me pedindo isso. Semanas depois, o Grêmio ia jogar a final com o Real Madrid. Estava tudo certo, todo mundo combinando para olhar o jogo. E no dia do jogo, Deus me fala assim: você não. Você não. Irmãos, é pecado olhar futebol? Não é. É errado futebol? Não é. É um permissivo. Claro que os excessos atrapalham a tua vida. Mas não é errado. Mas para mim, esse permissivo, Deus me pediu. E eu renunciei isso, eu entreguei isso. E novas portas de bênção sobre a minha vida se abriram. Se Deus pedir, entregue. Mesmo que seja algo que você pode fazer, que a Bíblia não condena. Então, sempre que nós renunciamos a algo permissivo, novas portas vão se abrir no mundo espiritual e Deus vai fazer novas coisas em nossas vidas. Analise então a sua vida se você realmente tem um permissivo que Deus está te pedindo. Não demore em renunciar, pois as bênçãos do Senhor cairão sobre a tua vida. Outra renúncia que nós podemos ter também, que acontece muito em nossa vida, é a renúncia de relacionamentos. Então Deus mandou que Abraão saísse do meio da sua parentela. Naquela época, a necessidade de deixar a casa de origem, que seria a casa de pai e mãe, significava que ele ainda pertencia àquele grupo familiar. Ele estava então sob as leis do pai e da mãe, sobre as ordenanças do pai e da mãe e sobre as bênçãos do pai e da mãe. E isso acabava impedindo que ele tomasse as suas próprias decisões e pudesse ouvir e fazer a vontade de Deus com suas próprias mãos. Então ele precisava sair desse contexto familiar para ele poder então tomar a direção que Deus estava dando para ele. Então aqui nós vamos deixar uma coisa esclarecida, não estamos dizendo que é para destruir famílias, não. A única coisa que se deve se atentar aqui são as influências. Muitas vezes, a vontade de Deus, ela vai ser necessária desligar as influências familiares. Muitas vezes vai ser necessário esse desvínculo. Então, se Deus lhe pedir para acontecer esse desvínculo familiar ou desvínculo de uma amizade, faça isso, porque você tomará outro rumo na sua vida. Todo o laço de amor, o laço de respeito, o laço de honra vai continuar. A única coisa que se separa é a necessidade de aprovação, a necessidade de ver o pai ou a mãe ou aquela pessoa agradado. Então, se nós mantermos os relacionamentos que não estão de acordo com aquilo que Deus espera de nós, nós podemos ser influenciados negativamente. Muitas vezes nós podemos ouvir assim: não seja louco, não faça isso, não vai ser bom para você, mas a vontade de Deus é que você faça. Sempre tem aquele amigo que vai te dizer para você não fazer aquilo. Esses amigos devem ser renunciados. Esses amigos devemos abrir mão desses amigos. Porque eles não estão fazendo bem para nós, eles não estão sendo uma boa influência para nós. Não há como nós andarmos com pessoas que não agradam a Deus, que não fazem a vontade de Deus. Não há concordância, não há como nós concordarmos com pessoas assim. Nós precisamos andar e concordar com pessoas que também agradam a Deus, também fazem a vontade de Deus. Do contrário, nós não conseguiremos fazer a vontade de Deus, nós seremos influenciados negativamente. Da mesma forma como o marido não vai andar com uma pessoa que não gosta da sua esposa. Eu, por exemplo, não vou andar com alguém que não gosta da Kátia. Não vou ser amigo de alguém que não gosta da Kátia. Assim como também eu não sou amigo de pessoas que não aprovam, que não gostam de Deus, que não fazem a vontade de Deus, que não concordam com a palavra de Deus. Não há como nós termos essa relação. Luz e trevas não podem concordar. Então, se há alguma amizade ou algum relacionamento que está te barrando, entregue ele, renuncie ele.
Quando o texto então fala, sai do meio da tua parentela, nós podemos entender que certamente Abraão abriu mão de todos os relacionamentos que pudessem impedir ele de fazer a vontade de Deus. E assim nós também precisamos estar prontos para fazer o mesmo. Outra renúncia que podemos encontrar, a renúncia de finanças. Abraão então estava bem estabelecido em Harã. Eles eram prósperos naquela cidade, tinha seu conforto, tinha uma certa segurança, uma estabilidade financeira, a terra era dele, eles eram bem de vida, e a direção de Deus colocaria tudo isso fora de uma zona de conforto, fora de uma zona de segurança. Abraão trocando de cidade, ele não saberia para onde ele iria ir. Ele não sabia se aquela terra era produtiva, ele não sabia se lá teria pasto para os animais, ou se teria água suficiente para os animais. Talvez ele teria que mudar de profissão. Ele não sabia de nada que ia acontecer com ele. Mas quando Abraão decide então se preparar para a viagem, se preparar para se deslocar, certamente essa viagem custou muito a ele. Pense, irmão, são 860 quilômetros a pé, levando todos os seus animais, levando a sua família, levando os servos, todos os seus bens. Não era pouca coisa naquela época. Ele deveria providenciar alimentação para toda essa viagem. Ele deveria providenciar toda a estrutura para essa viagem. Então, certamente ele teve uma renúncia financeira ali. Certamente ele teve que abrir mão de muita finança para fazer essa viagem. Ele calculou o preço? Sim, ele calculou. Mas ele não estava apegado a essas finanças. Então, ele soube entender que quando ele abriu mão dessas finanças, certamente ele seria abençoado depois pela obediência que ele estava tendo. Então nós precisamos entender, irmãos, que nós não podemos ser apegados a bens, apegados a finanças. Porque tudo que nós conquistamos foi com a bênção de Deus. Tudo que nós fazemos, você pode dizer, eu conquistei com o meu trabalho, com o suor do meu esforço, né? Mas quem te deu o trabalho? Quem te deu a saúde para você trabalhar? Quem te deu as habilidades que você tem para você fazer a tua profissão acontecer? Quem te deu a provisão para você estudar a tua profissão? Foi o próprio Deus que te preparou para isso. Tem o seu esforço? Sim. Tem o seu trabalho? Sim. Mas só acontece com a bênção do Senhor. Só acontece com a bênção do Senhor. Então você só é próspero porque o Senhor está te abençoando. Então não se apegue à finança, se apegue ao Deus da finança. Se apegue ao Deus que provê e não à própria provisão. Abraão não era apegado a finanças, então para ele essa renúncia aconteceu naturalmente. Abraão mostra nesse texto que ele não era apegado. E nós também não podemos ser apegados a essas finanças, às nossas finanças, aos nossos bens. Porque se Deus te pedir algo hoje, se o próprio Deus te pedir algo hoje, você estaria pronto para renunciar? Você estaria pronto para entregar? Se nós entendermos que a renúncia de hoje será a bênção de amanhã, nós não teremos problema com isso. E nós vamos chegar a um novo nível com Cristo. E a última renúncia que nós podemos encontrar nesse texto é a renúncia de lugares e atividades. Abraão então renunciou à terra que ele morava, Harã, a cidade dele, uma cidade próspera, uma cidade onde ele encontrava tudo, onde tinha tudo. E ele iria para uma cidade que ele não conhecia, ele não saberia para onde ele iria, ele não saberia se essa cidade seria grande, pequena, se teria tudo o que era necessário para ele. Ele não sabia para onde ele estava indo. E se Deus nos pedisse hoje para renunciar para Panambi? Vamos imaginar assim, vou renunciar para Panambi para ir para Curitiba. Aí é outro nível. Mas e se não for Curitiba, se for uma cidade pequena? Você estaria pronto?
Você estaria pronto para abrir mão da tua cultura, da tua cidade, onde você está bem estabilizado, estabelecido, com seu emprego? Você conseguiria abrir mão disso para ir para um lugar onde você não sabe o que vai acontecer da tua vida? Aí você pode pensar assim, mas trocar de cidade já não é mais para mim, eu já tenho uma certa idade, não estou mais na fase de fazer essas renúncias. Abraão tinha 75 anos quando fez essa viagem. E uma viagem a pé. Aí o cara reclama de ir de carro até Ijuí. Complicado. Mas quem sabe não seja nem a questão de trocar de localização, talvez seja trocar de emprego, trocar a tua função ou trocar de ministério. Talvez Deus esteja falando para você sair do teu emprego hoje, que Ele vai te dar outro emprego. Vai trabalhar em outras funções. Irmãos, nós não devemos ser apegados aos materiais, aos bens materiais. Nós não podemos ser apegados ao trabalho. É o nosso sustento, é sim, é a nossa profissão, sim. Mas e se Deus quiser mudar algo? E se Deus quiser mudar algo em nossa vida? Como que nós vamos nos portar? A vontade de Deus inclui estações para nós. São estações assim como as estações do ano. São ciclos. Nós nunca podemos nos apegar a nenhum deles. Pois hoje nós podemos estar aqui, amanhã podemos estar em outro lugar. Se assim for a vontade de Deus. Algumas vezes Deus coloca você em atividades, um trabalho, um ministério, simplesmente para provar o teu coração. Se você está com o coração em Deus, ou se o teu coração está nas coisas desse mundo. Nosso destino não é seguirmos nessa terra. Nosso destino final é o céu, é a glória com o Pai. Enquanto nós peregrinamos nessa terra, enquanto nós estamos aqui na terra, nós precisamos renunciar tudo aquilo que pode prejudicar o nosso objetivo final. Não andar na vontade de Deus é ser desobediente. A desobediência em si é pecado. E o pecado nos tira da glória de Deus. Nos afasta da presença de Deus. Ninguém chegará no céu sem ter deixado para trás o que não entrará nele. Talvez hoje Deus esteja te mostrando alguma coisa que precisa ser renunciado. Talvez Ele já vem mostrando há muito tempo. E você hoje entendeu. Irmão, entenda. Renuncie enquanto há tempo. Conclusão. Esperar sem renunciar é se frustrar. Não podemos esperar viver uma promessa de Deus sem antes nós renunciarmos àquilo que Ele está nos pedindo. Não podemos esperar viver aquilo que Deus quer para a nossa vida sem nós abrirmos mão daquilo que nos afasta dEle. Sem andar nos passos que Ele nos pede. Nós não vamos conseguir alcançar o sucesso. Amém, irmãos? Se coloque de pé.